Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, day trade, swing trade e position. E nesse vídeo eu trago para vocês uma correlação da semana que se encerrou e junto com ele algumas informações e fatos importantes da semana que entramos e, é claro, sempre de olho com uma percepção e com o maior cuidado possível para os eventuais e possíveis movimentos do mercado. Lembrando que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra ou venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional. Assim como as empresas descritas, não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente do investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que aqui ora sejam citados. Bom, então, olhando, o que nós temos graficamente olhando. Bom, nós temos o Ibov, que fechou o dia com alta de 0,34. Foi um dia que literalmente o Ibov só subiu, só acabou, vamos dizer assim, realizando um pouco no início do pregão, né? Porém, depois que ele pegou o viés de alta, foi para cima e não teve jeito. Foi simplesmente alta. Olhando na semana, alta da semana na ordem de 2,5%. Porém, olhando no gráfico semanal, vamos para todos os efeitos para a terceira semana consecutiva de alta, com uma alta média total da ordem de 5,11%. O que, a meu ver, eu atribuo a esse movimento de alta? Simples, sem inventar muita moda. Manutenção da taxa de juros, que tem se segurado para todos os efeitos, apesar de estar um patamar bem alto, ainda descolado da realidade, a meu ver. E entrada de capital estrangeiro, que depois de 2 meses com um déficit, né, com saída de capital do Brasil, o fluxo voltou. Pode-se dizer que boa parte, mediante o movimento da temporada, né, início principalmente da temporada de resultados do primeiro trimestre e o resultado também anual de várias empresas que vem sendo demonstrado durante esse mês. Junto, é claro, com a temporada que acaba sendo consequência da divulgação de resultados e dividendos. Índice, na mesma levada, né? Para todos os efeitos, não tem o que inventar. É para cima. Mesmo esquema, terceira semana, assim como o Ibov, né? Ele copia, de alta. O preço que ele tinha que se segurar, se segurou, que era justamente onde eu tinha marcado aqui, desde o último vídeo, né? Que na casa dos 119.100 pontos. O que dá para esperar? Bom, se o capital estrangeiro continuar retornando para o Brasil, até a possibilidade dele voltar a bater ali naquela casa dos 105, ou melhor, dos 125 mil pontos. Porém, sempre lembrando que esse valor aqui, ó, dos 122 mil, por exemplo, né, aqui entre 121 mil, onde ele está justamente 121.700 a 122.800, é justamente aquele topo antes da queda, né, após o carnaval em fevereiro de 2020. Então, é um ponto importante que está sendo, vamos dizer assim, testado pelo mercado no momento, né, e a ser testado também. Então, vale a pena ficar de olho. Para quem está com uma posição muito grande, que já vem arrastando e vem com um lucro bom,
eu acho que valeria a pena, de repente, a gente fazer uma parcial, lembrando que isso não é recomendação de compra, venda ou manutenção, né? É a minha opinião. Eu, inclusive, já, quando bateu aqui na casa de 121, algumas posições que eu tinha, eu já realizei parte do lucro, né? Já pensando em possíveis novas oportunidades, porque tem alguns papéis andaram muito e tem outros papéis que estão bem descolados ainda da realidade, ou seja, estão bem atrasados ainda. Eu agora estou na fase de buscar essas novas oportunidades desses papéis que estão atrasados, né? Olhando os indicadores, 3 semanas com volume acima da média, né? O que demonstra, vamos assim, a volta do fluxo para o índice. Olhando para o estocástico no semanal, ainda tem espaço para subir. Porque como a gente vê, tem uma linha limite aqui, né? Toda vez que ele bate, mais ou menos nessa posição aqui, a hora que ele volta a realizar. Então, para todos os efeitos, descruzou, ainda está longe. Então, há a possibilidade de ele continuar evoluindo ainda. O ABV virado para cima, acompanhando o movimento. Depois de ter ficado uma boa parte do mês de março e finalzinho de fevereiro lateralizado no semanal. No diário nem tanto, né? Se a gente colocar aqui no diário, a gente vê que ele ficou num ponto de definição muito grande, de fevereiro abaixo da linha de 21 e março acima, só que sem muita estabilidade, em alguns casos até com divergência de alta ou divergência de baixa. Porém virou, fez um suporte aqui por volta do dia 4 do começo do mês e segue tendência de alta. Para todos os efeitos, média móveis, todas elas apontando para cima. Não há indicação, pelo menos no momento, que pelo menos no curto prazo, de uma reversão. E como eu falei, se o fluxo estrangeiro continuar entrando no mercado brasileiro, há uma boa probabilidade que ele volte a testar aquela máxima dos 125, 126 mil pontos. Dólar. Bom, sendo pressionado, vamos assim, pela curva de juros, que empurrou um pouquinho para baixo. Fluxo voltando para o índice. Temporada de resultados no Brasil, de algumas empresas. Vou falar inclusive sobre isso um pouquinho mais para frente. Voltou para testar de novo essa região aqui em 5.568 e 5.530, que é uma região de suporte importantíssimo para o dólar. Se ele perder essa região de suporte aqui, né, que inclusive é onde está passando a média de 72 no momento, há uma possibilidade muito boa que ele volte a ser negociado aqui nessa casa de 5.442 e entre 5.442 e 5.420, que seria propriamente o próximo suporte. Foi aquele valor que foi aonde justamente deu origem a toda a pernada de alta que o dólar deu até o meado de março. Então, no momento, dólar testando um suporte, na realidade pela segunda vez. Vamos ver como é que vai ficar. Se o volume continuar forte no índice, pode ser que ele acompanhe. E se principalmente os DIs, né? 23 vem no movimento assim, virou para baixo para todos os efeitos agora e vem no movimento de baixa. E o 25 automaticamente acompanhando, inclusive os dois perderam na sexta-feira a média móvel de 72, né? É possível que ele volte para testar esse valor aqui de 6,030. Né? Possível, não estou dizendo que é certo. Que seria, no caso do 23, o próximo suporte. E no 25 seria em 7,774. Então são pontos importantes para ficar prestando atenção.
Se chegou, bater e perder, aí o dólar pode vir até voltar a testar aquela região lá próxima aos R$ 5,20. E o último ponto importante, que é claro não pode deixar de ser frisado e nem pode ser ignorado de forma alguma, é que para todos os efeitos o mercado tem meio que ignorado tanto o cenário político, né, quanto a questão das reformas, né, que ainda estão pendentes ainda a resultados e avaliações do governo. Bom, só para frisar, como eu falei, a meu ver o que tem segurado foi essa realização para todo efeito da taxa de juros e a entrada de capital estrangeiro, que em fevereiro houve uma saída da ordem de 3 bilhões e 800, março também uma saída da ordem de 4,612 milhões, e abril nós já estamos com uma retomada da ordem de 4,334 milhões, resultando num valor aparente, né, total no ano de 2021 de 20,310 milhões. Detalhe, tá? Esse número ele se aproxima muito pegar aqui o dado rapidinho, do valor, né, de entrada de, vamos dizer, de capital estrangeiro no Brasil de 2017, que foi de 35,793 milhões no ano de 2017. Porque no ano de 2018 e no ano de 2019 houve saída de capital estrangeiro do Brasil. E só fazendo uma avaliação, já vamos melhor do que o ano de 2016, que a entrada de capital estrangeiro foi da ordem de 19,193 milhões, o que significa que o interesse dos investidores internacionais voltou, pelo menos momentaneamente, para o Brasil. Bom, uma coisa que eu venho falado, e já toquei nesse assunto mais de uma vez aqui no canal, essa questão, por exemplo, do investimento nos Estados Unidos, né, na qual, em entrevista, né, o CEO, né, da Avenue, ele falou sobre o recorde de abertura de captação de recursos da Avenue, vamos dizer assim, nos últimos dias, para todos os efeitos, promovido principalmente pelo IPO, né, que foi a oferta primária da Coinbase, né, a qual a listagem pública de ações de Coinbase foi um motivo de comemoração por Robert Lee, fundador da corretora, que, por sinal, foi o fundador também da Clear Corretora, que no Brasil, que depois foi vendida ao Grupo XP. Em entrevista a Neofeed, ele falou que entre os dias 12 e 13 de abril foram datas históricas para a Avenue. Esses dias registraram recorde de abertura de contas e captação histórica da corretora. Segundo Lee, foram mais de 60 milhões de dólares captados em apenas 24 horas, cerca de 310 milhões na cotação atual. Isso significa o quê? Que mais e mais o investidor brasileiro agora começa a olhar, dadas as facilidades principalmente que existem agora no mercado, para investimentos fora no Brasil. E eu particularmente acho muito importante esse tipo de diversificação, não só na tua carteira em relação aos ativos e setores de ativos, mas como diversificação também em mercados diferentes do mercado brasileiro. Provavelmente o mercado americano, que é um mercado, vamos dizer, muito mais consolidado e é um mercado que tem uma quantidade de ativos, né, e de possibilidade de investimento muito maior do que o mercado brasileiro. Ele fala que, além disso, nos últimos 2 dias a Avenue superou em 30% o recorde anterior de contas abertas.
supostamente muitos investidores quiseram aproveitar a listagem da Coinbase, né, que foi o IPO, na qual eles registraram nada mais, nada menos do que 6 mil ordens de compra da ação da Coinbase apenas nos 5 primeiros minutos de negociação. Ou seja, é o investidor brasileiro, o pequeno investidor na realidade brasileiro, né, já olhando para mercados internacionais. E, aproveitando o embalo, além da Coinbase, mais 5 empresas de criptomoedas que querem, há mais 5 empresas de criptomoedas que querem abrir capital também na Bolsa de Valores americana. Eu acho, como eu vou falar mais uma vez, eu acho importante você ter esse tipo de diversificação na tua carteira. E se você acha, vamos dizer assim, ou quer que eu aborde um pouco mais esse assunto também aqui no canal, deixa nos comentários que eu começo a trazer análises de ativos, vamos dizer assim, que eu inicialmente, para quem está começando principalmente, eu acho interessante você ter, vamos dizer assim, não como recomendação, é claro, mas para você olhar para que você possa, de repente, começar a montar a tua carteira nos Estados Unidos. Bom, empresas para ficar de olho nessa semana que entra agora, né? Já que são dia 19/4, segunda-feira já. Bom, Gol, Gerdau, Cielo, Usiminas, MRV, Sanepar. Eu acho que já falei todas, na realidade, né? Gol, MRV, Usiminas, Gerdau, Cielo e Sanepar. Isso. Por quê? São empresas que estarão fazendo divulgações dos seus resultados e das suas assembleias, vamos dizer assim, anuais, né? E divulgação também dos resultados obtidos durante o ano, né? Seria, vamos dizer, após o fechamento do 4T de 2020. Não vou entrar em detalhes, é só vamos dizer assim, um toque para quem estiver acompanhando os vídeos, né? Para ficar de olho nessas empresas, que normalmente é um dia, ou são dias que, mediante o que elas apresentarem de resultado durante essa semana, pode haver uma movimentação tanto positiva quanto negativa nas suas ações. Bom, alguns outros destaques para ficar de olho também. Caixa paga hoje auxílio emergencial para os nascidos em junho, né? Os valores pagos vão entre R$ 150 e R$ 275, se eu não estou enganado, né? Ou 315, alguma coisa assim. Então, para quem está esperando o auxílio e nasceu no mês de junho, tá aí a novidade, para ficar de olho e ver se o valor caiu lá na tua conta. Bitcoin, após bater a máxima histórica, cai 14% na semana, ainda não recuperou, né? Eu coloquei aqui, inclusive, aqui a tabela que eu peguei agora há pouco, no site da Investing.com, que ele continuou com a desvalorização de 3,50 nas 24 horas, o Ethereum com desvalorização de 0,56, Binance ou Binance, não sei a pronúncia correta, com valorização de 1% nas últimas 24 horas, o Ripple com desvalorização de 3,99% e o Tether com valorização de 0,08%, ou seja, bem 0 a 0. E um outro fato também importante aqui para ficar de olho, avalia formas de Jack Ma deixar controle diante de pressão da China. Isso aqui é uma coisa que eu falo, mas vamos dizer, eu tenho uma certa ressalva, porque que acaba havendo uma retaliação por parte da plataforma quando você fala sobre determinados assuntos, infelizmente, que é relativo ao controle, né, do governo chinês sobre as empresas, tanto as empresas nascidas propriamente na China, como as empresas que acabam se deslocando para lá, né? Está havendo uma forte pressão do governo chinês, das suas agências reguladoras, para que ele seja retirado, né, do controle, né, e até, de certa forma, afastado completamente de todas as operações da Antigroup, né? Então é um caso de você ficar de olho e prestar muita atenção nesses movimentos, até porque o mercado chinês é um mercado extremamente grande. Hoje em dia tem uma importância mundial, vamos dizer assim, enorme, e movimentações muito pesadas, né, tanto de forma positiva quanto negativamente no mercado chinês, acabam impactando já nesse mundo globalizado que nós temos, principalmente, na qual antigamente o mercado que acaba movimentando muito o mercado brasileiro, e movimenta muito para todos os efeitos, que é o mercado americano, que acaba às vezes norteando, né,
qual rumo o mercado brasileiro vai tomar, mas hoje em dia, pela quantidade de empresas, pelo tamanho, o vulto que o mercado chinês tomou, é importante a gente ficar de olho também nesses movimentos que acontecem por lá. Bom, se você chegou aqui pela primeira vez e não conhecia o canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, deixe seu like ou seu dislike também, não tem problema, mas se deixar o seu dislike, deixe nos comentários aí o que você não gostou, para que possamos estar melhorando o conteúdo dos nossos vídeos. E como sempre, um muito obrigado a todos. Um bom dia para todos os efeitos, boa semana. Mais novidades, inclusive amanhã eu devo trazer mais alguma coisa relativo ao IPO da Caixa, né? Que se encerrou as primeiras datas para pessoas vinculadas. E, como sempre eu digo, bons investimentos.